Recebeste as notas da primeira fase, mas não sabes o que fazer? Ora, este vídeo deves ver. Oi, oi, eu sou o Ricardo Ferreira e neste vídeo vou partilhar contigo tudo aquilo que precisas de fazer agora que acabaste de receber as notas da primeira fase. Quer tenhas tido muito mais do que aquilo que precisas, quer não saibas bem, quer tenhas tido menos, eu vou-te esclarecer tudo. E já agora todos os links importantíssimos deixo abaixo nos comentários e na descrição. De que é que estás à espera? Vamos começar! O primeiro passo, claro, é perceber se de facto tens nota suficiente. E para isso tens de descobrir a tua média final. E como é que tu descobres a tua média final? Ora, a maneira mais simples, tu vais fazer de qualquer maneira, se te fores candidatar para o ensino superior, é pedir a ficha ENS. Porque lá nessa ficha ENS estão todas as informações importantíssimas, incluindo a tua nota final do secundário. Ou então, claro, podes ir pela maneira sexy e fazer tuas contas. Isto até para perceber se a própria ficha ENS está correta ou se por algum milagre está errada. Não é impossível, pode acontecer. Mas então, afinal, como é que calculamos a média? Muito fácil. Primeiro de tudo, vamos calcular a nota final de cada disciplina. Isso é só fazer a média dos anos dessa disciplina. Por exemplo, se tiver 3 anos é a média de 3 anos, 2 anos é a média dos 2 anos, se for só um ano, pronto, é a nota dessa disciplina. E todas estas notas finais são arredondadas às unidades. Depois é só fazer a média dessas notas finais e, se arredondarmos às unidades, ficamos com a nossa média de secundário para efeitos de nota final do secundário. E se nós metermos às décimas e não arredondarmos, então temos a nossa média de secundário, mas para efeitos de candidatura ao ensino superior. E, claro, para a candidatura ao ensino superior ainda tens de adicionar também as provas de ingresso e os pré-requisitos, especialmente nos cursos de desporto, música, etc, etc. E esta média para acesso ao ensino superior vai ser arredondada às centésimas. Isto agora pode parecer uma confusão, mas não te preocupes porque já a seguir vou-te mostrar uns exemplos. Ficas logo a perceber tudo. Mas antes de fazeres as contas, tens de garantir duas coisas. Primeiro, ver se de facto educação física conta para a média do secundário ou não conta. E depois também se os exames contam para a nota final de cada disciplina ou não contam. E já agora, no caso de não te apetecer fazer as contas ou de apenas quereres verificar, deixo-te abaixo um link com uma calculadora de médias. E então vamos a isso. Primeiro passo, fazer a nota final de cada disciplina. Ora, então, por exemplo, português. Português é 3 anos, por isso vai ser a média da nota dos 3 anos. Décimo ano tivemos 19, depois tivemos 20 e depois tivemos 20. Pronto, fazemos a média. Então dá-nos 19,66 e vamos arredondar às unidades. Então pronto, fica 20. Depois a mesma coisa para matemática, a mesma coisa para educação física, que é tudo 3 anos. Depois, nas disciplinas que é só um ano, é óbvio, não é preciso fazer contas. E naquelas que é 2, é preciso mais uma vez fazer a média. E muita atenção mais uma vez, que é arredondado às unidades. Por isso, 18,5 arredonda para 19. E agora que temos a nota final de cada disciplina, é só fazer a média dessas notas finais. Temos 9 notas finais, por isso somamos todas as notas finais e dividimos por 9. E então pronto, fazendo as continhas dá 19, 3, 3, 3, 3, 3. E então pronto, se arredondarmos às unidades, ficamos com a nossa nota de secundário. E se metermos às décimas sem arredondar, então ficamos com a média de secundário para acesso ao ensino superior. E muita atenção, porque se aqui fosse, por exemplo, 19,37, ora, a média de secundário arredondava às unidades, por isso ficava 19 à mesma, e a média do superior é às décimas, mas não arredonda. Ou seja, isto não arredonda para 19,4. Em vez disso, fica apenas às décimas e fica o que lá está. Neste caso, 19,3. E agora, se quiseres calcular a tua média de acesso ao ensino superior, é só adicionar as provas de ingresso e os pré-requisitos. Já sabes, primeiro que tudo, vais tirar a tua média de secundário para acesso ao ensino superior, que é 19,3. E depois, agora, é só contar as provas de ingresso. Imagina que eu ia para a medicina e pronto, precisava de Biologia e Geologia, Física e Química A e de Matemática A. Pronto, então tinha de fazer a média dos 3. Aqui vou deixar assim porque arredondamentos é só no final. Então e agora para calcular a nossa média para o superior? Ora, imagina que a média de secundário conta 65% e as provas de ingresso conta 35%. É só fazer 65% dos nossos 19,3 mais o quê? Fazer os 35%
da nossa média das provas de ingresso. Depois, fazendo as continhas, isso dá-nos este 18.6466 e já sabemos que isto vai ser arredondado às centésimas, por isso fica 18.65. Agora, se em vez de 65,35 fosse 60,40. Pronto, exatamente a mesma coisa. 0,6 a média de secundário mais 0,4 vezes a média das provas de ingresso. Neste caso dava 18.5533, que arredondado às centésimas ficava 18.55. Por acaso, quando tu fizeres a tua candidatura no site da GES, ora, não vai aparecer 18.65 e 18.55, mas vai-te aparecer sim 186,5 e 185,5. Ou seja, vai dar ao mesmo. Mas agora imagina que educação física não contava. Ora, era exatamente a mesma coisa. Tínhamos as nossas notas finais e depois era só fazer a média das notas finais. Só que neste caso, em vez de ser 9 notas finais, são 8 notas finais. Por isso, somamos-las todas e dividimos por 8. Dá 19,5. Por isso, a nossa média sem educação física para o secundário vai arredondar às unidades. Ou seja, neste caso fica 20. E se for para acesso ao ensino superior, ora, vai ficar às décimas sem arredondamento. Por isso vai ser 19,5. Mas não te esqueças, se por exemplo fosse 19,75, no caso do secundário, arredondava de novo para 20. No caso de acesso ao superior, era às décimas, mas não era arredondado. Por isso, não ficava 19,8, mas sim ficava 19,7. E depois, claro, se quisesse a média de acesso ao superior, ainda tinhas de adicionar as provas de ingresso e os pré-requisitos. Mas agora imagina que era como no meu tempo e os exames contavam para a nota final de cada disciplina. Então, além de fazeres as continhas que já tínhamos feito antes, nós ainda temos de contar os exames, sempre arredondados às unidades. E então, como é que, por exemplo, calculávamos a média de português? Por exemplo, se os exames contam 30%, então a nota dos anos todos contam 70%. Por isso, vamos ver aqui a nota do exame, que é 19. Vamos ver ali a nota do ano todo, que é 20. Por isso vai ser 30% da nota de exame mais 70% da nota dos anos todos. E então o resultado dá 19,7, que arredonda as unidades e fica 20. E depois a mesma coisa para todas as outras disciplinas. Depois então seria fazer a média destas disciplinas, já com estes resultados finais e também das outras a que não fizemos exames. E depois, por fim, se quisermos a nota de acesso ao superior, é só adicionar provas de ingresso e pré-requisitos. E agora, uma coisa certa, já sabes a tua média! E agora imagina que a tua média é muito mais do que aquilo que precisas. Então, fantástico! Assim, no dia das notas, há duas coisas em que podes pensar fazer. A primeira de todas, que é obrigatória mesmo, é pedires a ficha ENS se te quiseres candidatar ao ensino superior. E depois, nesse dia ou no dia seguinte, podes também pedir a consulta de prova no caso de quereres ficar com uma fotocópia do teu grande exame, do teu grande sucesso. Afinal de contas, por que não? E depois disto, agora que tens a ficha ENS, é só te preocupares com a candidatura ao ensino superior na primeira fase. Ainda tens umas semaninhas, em que basicamente a grande pergunta é qual curso superior vou escolher. Ou então, se não fores escolher nenhum curso superior, a pergunta será o que é que eu vou fazer este ano? E não te preocupes porque eu já tenho em mente uns vídeos bem gostosos para ti sobre este tema, por isso não percas. Vou deixá-los todos abaixo nos comentários e na descrição, bem como outras informações importantes como datas, etc, etc. Mas e agora se a tua nota é menos do que aquela que precisas, ou então não sabes bem se ainda vais precisar de mais ou de menos? Ora, eis aqui a minha recomendação. Primeira coisa que tens de fazer no dia das notas é pedir a ficha ENS, que é para assim poderes te candidatar ao ensino superior na primeira fase. Desde que tenhas alguma prova de ingresso, então eu recomendo candidatares-te logo na primeira fase, porque no fundo não perdes nada. Podes te candidatar, podes receber os resultados e podes depois nem te matricular na universidade. Por isso, candidata-te! Segundo passo importantíssimo é inscrever-te na segunda fase dos exames e para isso só tens ou o próprio dia ou o dia seguinte e depois já sabes, vais estudar para a segunda fase até chegar à altura do exame e depois de terminares o exame é só esperares pela notinha. E depois a terceira jogada que podes fazer é pedir a consulta de prova, ou seja, pedir uma fotocópia das tuas respostas do exame, que é para tu, de preferência com a ajuda de algum professor ou explicador ou vários professores e explicadores, juntos perceberem se de facto justifica pedir a reapreciação da prova.
Ou seja, pedir que o exame seja corrigido todo de novo. E se de facto chegarem à conclusão que vale a pena, então irão pagar 25€, irão preencher um papelinho a justificar as vossas razões para pedir a reapreciação e depois é só esperar pelo resultado que sairá muito mais tarde. E depois, quando receberes o resultado, ora, se a nota subir, recebes de volta os 25€. E se não ficares contente com a nova nota, então tens 2 dias úteis para reclamar esse resultado. E depois o Júri Nacional de Exames tem 30 dias para responder à tua reclamação. E eu sei que isto é demasiada coisa, por isso foca-te apenas naquilo que tens de fazer agora. 3 coisas. Pedir a ficha em anos para entrar no ensino superior, inscrever na segunda fase para fazer o exame de segunda fase e pedires a consulta de prova para ver com um professor ou explicador se vale a pena pedir a reapreciação ou não. Depois, foca-te só em estudar para a segunda fase e em fazer o pedido de reapreciação se vires que de facto vai valer a pena. E só depois e no fim disso tudo é que sim, preocupa-te com a candidatura para o ensino superior, aquilo que vais escolher, aquilo que precisas, etc, etc. E não percas, porque eu tenho e terei ainda mais vídeos gostosos para te ajudar nesta decisão, por isso não percas nenhum. Todos esses vídeos e mais informações, incluindo datas importantes, estarão todas abaixo nos comentários e na descrição. E uma coisa é certa, vão-te surgir milhares de dúvidas, e então como é que as deves esclarecer? Ora, a única coisa realmente real e que é 100% de confiança é a legislação, porque no fundo é a legislação que manda. Depois também te podes guiar pela GES, pelo Guia Geral de Exames, porque no fundo são uma fonte oficial à mesma e baseiam-se diretamente na legislação. Por isso, à partida 99,99999% das vezes, eles estão corretíssimos. E depois também pede ajuda na tua escola, a um professor, a um explicador e também na tua secretaria, ou então online no Uniária e no Inspiring Future. Todos os links estarão abaixo como sempre. Mas sempre que alguém te disser podes ou não podes fazer uma coisa, pergunta-lhes sempre isto. Onde é que isso está escrito nos documentos oficiais? Porque só se eles puderem apontar um sítio onde isso está escrito nos documentos oficiais é que tu tens a certeza que é verdade. Porque se eles disserem e não souberem onde é que está, é como se não contasse para nada. Por isso, pergunta sempre onde é que isso está escrito nos documentos oficiais. E se seguires todas as dicas que partilhei neste vídeo, então uma coisa é certa, vais saber tudo o que fazer. E agora, o que é que falta? Ah, pois, é exatamente ir à minha loja online comprar os meus livros de exercícios para esmigalhados na segunda fase para o próximo ano. Ora, eu terei livros a dar com pau. E lembra-te, eu terei muito mais dicas para te ajudar no ensino superior, por isso não percas!